Exatamente. Outro dado que é interessante, o mundo árabe não é homogêneo. Todo mundo pensa, o mundo árabe, todo mundo pensa igual. São todos iguais. Mas veja aí a discrepância entre o IDH da Liga, por exemplo, como o IDH do IEGA. Exatamente isso. Além de qualidade de vida diferente, a economia diferente, apesar do petróleo ser a principal fonte de riqueza, não quer dizer que todos os países produzem petróleo. Então o mundo árabe é uma coisa heterogênea. A gente não pode considerar o mundo árabe como uma coisa só. Como às vezes muita gente pensa, né? Árabe é tudo igual, mas não é. Uma questão com certeza. Bom, imagino eu que vai ser discutida no debate. Vendo esses dados, não é o pior lugar do mundo. Provavelmente as manifestações árabes não foram por qualidade de vida, por, acesso ao mínimo necessário para a sobrevivência. Talvez não em todo o mundo árabe, né? Algumas partes podem ter sido. Talvez não em todo o mundo árabe. Exatamente. Creio que o principal motivo das revoltas seriam derrubar os... Bom, isso é um debate. Boa noite a todos. Vou falar sobre o tema política no mundo árabe. A onda de revoltas que tomou a Tunísia, Egito, Líbia e demais países do mundo árabe no começo de 2011 é mais um novo capítulo de uma história que conta a luta pela liberdade de seus povos. Iniciada no século XIX, com as primeiras mobilizações contra o domínio otomano, gerando a queda deste império. Logo em seguida, o inimigo mudou. Passou a ser o neocolonialismo europeu, que controlou o norte da África até a década de 50 e também auxiliou na criação do Estado de Israel. Foi quando, novamente, a população árabe se levantou contra o poder estrangeiro ocidental, surgindo aí uma onda de revoltas levadas em preceitos nacionalistas, como o nasserismo, ideologia política populista, laica e vagamente socialista, criada pelo líder egípcio Abdel Nasser. Por sua vez, influenciou um movimento político reformista, conhecido como panarabismo, tendente a reunir e unificar politicamente as nações do mundo árabe, dando origem, então, à Liga Árabe, organização responsável pela representação de seus interesses. Desta forma, o colonialismo e as monarquias foram derrotadas, e assim, o nacionalismo árabe viu seu alvo. No entanto, ao longo dos anos, essa política degenerava-se, agravando os problemas sociais, abrindo espaço, então, para os movimentos fundamentalistas do Islã, dos quais geralmente são rechaçados como responsáveis por atentados e terrorismo. Por fim, ironicamente, os heróis da pátria de ontem converteram-se em ditadores corruptos que hoje estão sendo ladrões em seus tronos. Bom, entrando na Primavera Árabe, atualmente apresentando grande instabilidade política, corrupção, fome, desemprego, entre outros fatores. Alguns países árabes, destaque para a Tunísia, Egito e Líbia, desencadearam uma série de conflitos no mundo árabe, conhecidos e nomeados como Primavera Árabe. Então, eu apresento a nossa colega Patrícia para dar continuidade no tema político. Eu vou falar um pouco das principais revoltas locais do mundo árabe, dando enfoque para a Tunísia, para o Egito e para a Líbia, que são onde a mídia dá um pouco mais de destaque e que realmente foi a partir da Tunísia que aconteceu o boom das revoltas. Bom, a Tunísia. Os protestos populares da Tunísia começaram no dia 17 de dezembro de 2010, quando, em um gesto desesperado, um jovem ateou fogo em si mesmo na cidade de Sidi Bouzid, centro do país, quando policiais o impediram que vendesse vegetais em uma banca de rua sem permissão. O ocorrido gerou uma onda de protestos contra o desemprego na região, que baseia sua economia na agricultura e é uma das mais pobres do país, espalhando-se por outras partes da Tunísia. O uso constante da força e da violência usada pelas autoridades pareceu ter dado mais força aos manifestantes.
protesto também foi considerado uma reflexão da frustração da população com a elite dominante e a ausência de liberdades políticas. Então, a partir dessa autoestimulação que um jovem, que não é um jovem sem educação básica, ele tem uma formação acadêmica completa e que não conseguia emprego na sua área, ele achou fogo em si mesmo, porque não deixaram ele, de alguma forma, vender legumes no meio da rua, porque não tinha uma autorização. Então, a partir daí, desse levante, outros países começaram a reivindicar também. O Egito, ele é considerado a maior revolta popular inspirada no levante tunisiano, que provocou a renúncia do presidente Hosni Mubarak, após 18 dias de intensos protestos que deixaram ao menos 300 mortos e mais de 5 mil feridos, segundo a ONU. O anúncio da renúncia foi feito pelo recém-nomeado vice-presidente, Omar Suleiman, no dia 11 de fevereiro, após o presidente ter dito na véspera que não deixaria o cargo. Mubarak entregou o poder a uma junta militar que dissolveu o Congresso, cancelou a Constituição da era Mubarak e se comprometeu a realizar reformas constitucionais e pavimentar o caminho para as eleições democráticas em um prazo de 6 meses. A população comemorou nas ruas a saída do presidente após 30 anos no cargo. Então, assim, a partir da Tunísia, essa coisa dos protestos, o levante do Egito foram todos, até na mídia, todo mundo viu, o mais forte, assim, considerado hoje, que reuniu mais pessoas para lutarem pelos seus direitos à democracia. Bom, a partir daí a gente vai falar da Líbia um pouco, tá? A Líbia foi o terceiro país do mundo árabe a enfrentar uma onda de revolta popular que pode culminar com o fim do regime do ditador Muammar Gaddafi. Ele está no poder há quase 42 anos. Os protestos iniciaram no leste do país, onde a popularidade do ditador é historicamente mais baixa. A dura repressão das manifestações por parte do governo Mubarak provocou milhares de mortes e a situação foi praticamente por uma guerra civil. A ONU e a Organização de Direitos Humanos relatam abusos deliberados das forças de segurança nos ataques aos civis. Em meio ao protesto de manobras diplomáticas da comunidade internacional, tropas leais a Gaddafi deram um troco aos rebeldes em diversas frentes de combate, recuperando o terreno. Em pronunciamentos transmitidos pela TV estatal da Líbia, Gaddafi disse que só deixará o país morto, como um mártir. Cerca de 1/3 dos líbios vive na pobreza. Alguns dos problemas apontados pelos manifestantes que pedem o fim do regime de Gaddafi são os mesmos dos jovens egípcios. Seriam um alto desemprego, um alto preço dos alimentos, a importação da maior parte dos alimentos necessários e o abastecimento e gestos exorbitantes com o arsenal militar. Vou passar agora a palavra para a nossa colega Mirella para falar um pouco de direito internacional. Boa noite, então. Falar sobre o direito internacional e o foco é a Líbia. Foi aprovada a resolução 1973 do Conselho de Segurança no dia 17 de março de 2011. O que dizia essa resolução? E qual era o objetivo dela? Ela aprovava a criação de uma zona de exclusão aérea sobre a Líbia e adotava todas as medidas necessárias para proteger os civis da Líbia contra as forças do governo de Gaddafi, o que na prática autorizava ações militares e uso da força. Quem que aprovou essa resolução? Ela foi aprovada por 10 ou 15 membros do Conselho de Segurança. Brasil, China, Rússia, Índia e Alemanha se abstiveram de votar. E não houve voto contrário da medida. A justificativa brasileira para essa abstenção foi que, palavras da embaixadora da sessão, o país não está convencido de que o uso da força levará à realização do nosso objetivo comum, o fim imediato da violência e a proteção civil. Então, essa foi a justificativa brasileira, achando que o uso da força não ia ajudar a proteger os civis. Tá, por que essa intervenção ocorreu só na Líbia e não nos outros países? Porque
responsabilidade de proteger. Os direitos humanos é o charge mais importante. Isso permite à comunidade internacional intervir num determinado país, mesmo sem o seu consentimento, para proteger a população. E o Estado que está no conflito, ele não pode dar desculpa de invocar o princípio da não ingerência, ou seja, a não intervenção nos assuntos internos do Estado, a sua soberania, no caso. Porque ele perde essa soberania a partir do momento que ele não consegue proteger os seus cidadãos. A Líbia, ela está sendo acusada de desrespeitar os direitos humanos, realizar crimes de guerra, ataques intencionais contra não combatentes e o uso de bombas de fragmentação. Por conta disso, o Conselho, numa Assembleia Geral da ONU, eles decidiram por unanimidade suspender a Líbia como membro do Conselho de Direitos Humanos. Isso foi a primeira vez que aconteceu na história. E a ONU, ela... A ONU solicitou ao Tribunal Penal Internacional que julgasse os crimes cometidos na Líbia. Assim, o tribunal só pode julgar os crimes cometidos em 114 países que aceitam a sua jurisdição. Os Estados não partes, eles só podem ser julgados se o Conselho da ONU solicitar ao Tribunal Penal Internacional, que foi o que aconteceu. Eles solicitaram e o tribunal foi encarregado de julgar os responsáveis pelos crimes cometidos no país. Aí o promotor-chefe do Tribunal Penal, Luiz Moreno Ocampo, disse que na próxima semana serão submetidos mandatos de prisão contra 3 indivíduos, com a maior responsabilidade pelos crimes contra a humanidade cometidos no país. Presume-se que seria o Gaddafi, o filho dele e não sei o terceiro elemento. Mas na próxima semana a gente vai ter mais notícias. Então, a guerra na Líbia é legal, segundo o direito internacional, legítima, segundo os princípios da solidariedade humana, e desejável para a fraternidade internacionalista que une os povos na luta pela liberdade. Essa é a visão do direito. Então, a guerra por parte de quem, cara? A guerra, a intervenção militar que teve. Ah, a intervenção.